Vamos resolver uma questão aí de campo e força elétrica, trabalhando no sentido vetorial, né, dessas grandezas. Então, para eu determinar se a existência de um campo elétrico, eu tenho que colocar uma carga de prova para ver o, se há um campo gerado pela carga geradora, né, naquela região. E ao estudar o campo elétrico, vamos estabelecer uma relação entre o campo e a força, no sentido vetorial. Então vamos aqui observar aqui, ó, antes de resolver a questão, a relação entre força e campo. Se a carga de prova, ó, o Qzinho, ó, for positiva, se a carga for positiva, a força de interação eletrostática entre a carga de prova e a carga geradora do campo vai ter o mesmo sentido do campo que foi gerado pela carga geradora. Então, força e campo vai ter o mesmo sentido. Quando a carga for positiva, maior que zero, força e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Agora, se a carga for negativa, força e campo vão ter sentidos o quê? Opostos. Observe aqui que o campo está para a direita e a força está para a esquerda. Direção é a mesma, os sentidos aqui, no caso aqui, carga de positiva vai ter o mesmo sentido. Carga negativa, quesinho negativo, então força e campo têm sentidos opostos. Então, aí vamos estabelecer a relação entre força e campo de forma vetorial, né? Com o sentido vetorial, né? De ambas as grandezas. Então, é isso que vai ser cobrado na prova. Então, vamos lá. Uma questão do livro que eu peguei como referência é a questão 23, que é da Unimontes, né? A Universidade de Minas Gerais, né? Aí, ó, tá na página 22, ó, exercício livro didático, módulo 6, página 22. É uma questão da Unimontes, né? Então, vamos lá. Entre duas placas A e B, ó, A e B, atua um campo elétrico uniforme. O campo elétrico aqui é uniforme, ó, que sentido, ó, para a direita, né, ó. Módulo E, ó. Veja a figura como está aqui, ó. Uma carga Q, ó, é injetada entre os pontos A e B, deslocando-se a partir do repouso. Sob o efeito do campo elétrico, vai fazer com que essa carga entre em movimento, né, ó. No sentido de quê? Da placa A. Então, está se movendo no sentido da placa A. É correto afirmar que, então, para que haja esse movimento da carga, é porque o quê? É porque tem o quê? Uma força aqui, né, atuando na carga. E essa força está em que sentido? Nesse sentido aqui, ó. Porque ela está se deslocando no sentido de A. Essa é a força. O sentido da força é para a esquerda. O campo e a força têm sentidos opostos. Ele quer saber, é correto afirmar que, quando acontece de o campo e a força em sentidos opostos, só acontece com uma condição, quando essa carguinha aqui, ó, Qzinho, é o quê? Menor do que zero. Foi o que a gente viu aqui, ó. Então, ó, quando a carga for menor que zero, a força e o campo têm sentidos o quê? Opostos. É o que está acontecendo aqui, ó. A força está para a esquerda e o campo está para a direita. Então, sentidos opostos, por quê? Porque essa carga aqui tem que ser o quê? Negativa. Gabarito, letra C. Cola comigo que vai dar certo, hein? Vai dar um aí na prova aí. Vamos fazer mais dois exemplos aí que eu tirei extra para a gente fixar esse conceito aí, ó. Uma questão aí, ó, sobre sentido vetorial de força e campo. Então vamos lá, ó. Uma carga negativa se encontra numa região do espaço, onde há um campo elétrico dirigido horizontalmente para a esquerda. Veja só, nós temos uma carga que é negativa, né? Ó.
ela se encontra numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido horizontalmente para a esquerda. Esse é o sentido do campo elétrico, para a esquerda. Então, a força vai se dirigir em que sentido? A direção é a mesma, a direção horizontal. Então, você já cortava aqui o para baixo e para cima. Então, é horizontal. Como a carga é negativa e o campo está para a esquerda, a força vai estar para a direita. Porque na carga negativa, força e campo têm sentidos o quê? Opostos. Então, gabarito, letra B. B vai dar bom, hein? Na prova aí para vocês aí, ó. Então, vamos tomar mais um exemplo aí, ó. Força e campo, né, ó. Onde temos que entender o sentido vetorial. Então, vamos lá. Uma carga negativa se encontra numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para cima. Então, a carga é negativa. O campo elétrico é dirigido verticalmente para cima. Então, vamos lá. Eu vou ter uma carga, né, ó, negativa, né, ó. Q menor que zero. Então, o campo está na direção vertical. Obviamente, a força também está na direção vertical. Então, não pode ser nenhuma dessas daqui, ó. Horizontal para a direita. E nem horizontal para a esquerda. Ou vai ser para baixo ou para cima. Como a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Se a carga for positiva, a força e o campo têm mesmo sentido. Mas como a carga é negativa, que ele falou aqui, ó, se o campo é para cima, a força vai ser para baixo. Porque força e campo têm sentidos opostos. Gabarito, letra D. Então, essa é a parte conceitual, né, ó, que a gente vai trabalhar no sentido vetorial entre força e campo. Então, vai ser dado aí um exemplo onde você tem que identificar qual vai ser o sentido da força. Tendo a carga, se a carga é positiva, o campo e a força têm mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força e campo têm sentidos opostos.